Uma ótima manhã de quinta-feira a todos os amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje, 19 de novembro de 2020, já estamos terminando cada dia, chegando lá no final do ano, aguardando as bênçãos do Senhor, sabendo que o Senhor há de trabalhar pelo teu povo, por essa nação, por essa terra, por esse planeta. Não entendemos muitas coisas, não é, amados? Essa pandemia, desde que eu me entendo por gente, nunca vi falar, é lógico que já existiu, né? Aliás, dizem que cada 100 anos aparece uma pandemia. Só Jesus é que sabe. Amados, vamos estar lendo então. Ontem não foi possível a gente estar lendo Ezequiel, mas hoje nós vamos estar lendo Ezequiel 1, 2 e 3 nessa primeira leitura, que vai dizer a primeira visão dos querubins. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei do cativeiro do rei Joaquim. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo das asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e as suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam. Cada qual andava diante do seu rosto, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separadas em cima. Cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles, e cada qual andava diante do seu rosto. Para onde o Espírito havia de ir, iam. Detalhe, Espírito aqui, amados, com E maiúsculo, então é o Espírito Santo. Não se viravam quando andavam. E, quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos, e os animais corriam e tornavam à semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas eram como cor de turquesa, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra eram como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que
colocavam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E, andando os animais, andavam as rodas ao pé deles, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas, e sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamentos, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima, sobre a sua cabeça. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2, que lhe cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras 2, que o cobriam da outra banda. E, andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E, vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava comigo. Então, aqui terminamos o capítulo 1 de Ezequiel. Capítulo 2. A vocação de Ezequiel, visão do rolo de um livro. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, mais uma vez, E maiúsculo, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles. E lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem,
ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim. E ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Então, capítulo 2, apenas 10 versículos. Agora nós vamos ler o capítulo 3. Depois me disse: filho do homem, come o que achares. Come este rolo, e vai, e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me: filho do homem, vai e entra na casa de Israel, e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temais, pois, nem te assombres com o seu rosto, porque casa rebeldes são. Disse-me mais: filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi barulho das asas dos animais que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim aos do cativeiro a Tel-Abibe, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. O atalaia de Israel. Sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade,
e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu no seu pecado, morrerá. E as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar. E ficarás mudo, e não lhes servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Então, amados, aqui terminamos o capítulo 3. Na próxima leitura, então, vamos estar lendo 2 Crônicas 19 e 20. Que Deus te abençoe e te guarde. Um final de manhã na presença do Senhor, desse Rei dos Reis, o nosso amado Salvador Jesus. E que Ele possa te dar vitória no teu dia a dia, como Ele sempre disse para nós, não é? Ao longo dos séculos e dos milênios. Estou contigo todos os dias, estarei convosco até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe e te guarde. Até lá, em nome do Senhor.